Paz do Senhor. Amém. Mais uma vez quero saudar você que não fugiu, que não foi embora, mas que ficou aqui para ouvir um pouquinho mais das coisas do Senhor. Eu oro a Deus que o Senhor me conceda graça para falar das coisas que são dele e não do meu coração. Que apesar da minha fraqueza, dos meus erros, das minhas falhas, o Senhor ele possa, através do Espírito Santo, possa falar ao seu coração e trazer algum conhecimento da parte dele para você. Nós estamos nesse segundo período tratando de o ser de Deus e seus atributos. E em especial nós começamos na semana passada a falar sobre a infinidade de Deus. Nós começamos dizendo que todos os atributos incomunicáveis, que são atributos que Deus tem e nós não temos, tá? Eles estão intimamente relacionados. Então há atributos que Deus ele compartilha conosco. Então, lógico que não na mesma medida, mas o amor de Deus, nós temos amor, Deus tem misericórdia, nós temos misericórdia, Deus é fiel, algumas vezes também nós somos fiéis. Então são atributos que são comunicáveis, mas nós estamos tratando dos incomunicáveis, aqueles que apenas Deus tem. Infinidade de Deus, ele se refere à impossibilidade de se medir ou quantificar as características do ser divino. Como eu vou dizer qual é o tamanho do amor de Deus? E aí nós brincamos na semana passada. Amor de Deus, amor de mãe é como o amor de Deus. Se o amor de Deus ele fosse medido na medida do amor da mãe, era problema, tá? Há vários atributos que o homem possui, que são de Deus, que são os atributos comunicáveis. Todos nós podemos medir o conhecimento, a bondade e o poder de um ser humano. Se você quer saber o conhecimento, eu falo assim, olha, você vai ler Josué, e aí daqui a um mês a gente vai fazer uma prova, aí eu vou ver quanto você estudou, e aí eu vou ter uma noção de quanto você se dedicou do conhecimento. Gostou da ideia, Rayane? Não. Por falar nisso, aquele livro meu, você está lendo? Ou ele está só lá apoiado? Qual dos livros? Um dos livros que eu te prestei da esposa lá, novinho. Tá vendo? Então tá bom. A sua misericórdia, nós falamos na semana passada, ela é infinita. A nossa é finita. A infinidade de Deus, ela pode ser vista de duas maneiras. Tá? Primeiro, em relação ao tempo. E nós chamamos de tempo de Deus. Eternidade. Eternidade. Quando você tenta falar sobre... gostei, é isso aí mesmo. Entendeu? Quando você tenta falar sobre a medição do tempo de Deus, nós falamos de eternidades. A palavra de Deus diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Tá? E a outra forma de você ver infinidade em relação ao espaço, que pode ser chamado tanto de imensidão, e nós vamos falar hoje, ou onipresença. Onipresença é um termo mais comum, mas a imensidão de Deus é uma coisa que faz uma referência a algo específico, e nós vamos ver isso hoje. Também na semana passada nós começamos a falar sobre o conceito da eternidade. Nós falamos sobre unidades de tempo e falamos que esse é um dos atributos mais difíceis de nós entendermos, porque nós somos medidos em tempo. Qual que é o limite de um tempo de um ser humano? 100 anos? Uma pessoa que faz 100 anos, você fala assim, nossa, a pessoa ela viveu muito, muito. Alguns passam essa barreira a 105 e alguns chegam a 120. Mas para Deus, isso não é nada. O atributo da eternidade para a gente é difícil exatamente por isso, porque nós estamos presos a duas categorias, a categoria do tempo e do espaço. Então, se alguém for lá agora, na casa da Cláudia, tocar a campainha e falou, cadê a Cláudia? A Cláudia está no quarto. Não, ela está na igreja, ela não pode estar no quarto e na igreja ao mesmo tempo. Isso não acontece com Deus. Amém. O conceito popular de eternidade, nós lemos alguns textos de Salmos 90. Eu vou apenas citá-los. Nós falamos que o Senhor, Salmos 91, Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração, falando que a misericórdia dele, ela alcança gerações, alcança a geração dos meus pais, ela alcança a minha geração, dos meus filhos e vai assim por diante. Em Salmos 92,
Falou-se sobre os montes que nasceram antes que se formassem eles, formassem a terra. Deus ele já existia. As gerações vão e vêm, mas Deus ele permanece o mesmo, ele é imutável. Nós já falamos em domingos anteriores sobre essa imutabilidade de Deus. Se você vai comprar um leite, tem validade. Eu vi uma mensagem na internet, acho que foi do pastor do Nicolas. Ele mandou para mim falando assim: olha, um amigo trabalha como caminhoneiro, e o que acontece é que os caminhões frigoríficos eles estão parados com carne dentro. E o que acontece é que o frigorífico ele funciona basicamente com uma energia para refrigerar. Como o caminhão está parado, o que acontece é que não refrigera. Então, de tempos em tempos eles ligam, mas aquela carne está congelando, descongelando, congelando, descongelando. Então ela perde a característica. Temos que tomar cuidado quando realmente normalizar as coisas com o que nós vamos comprar. Olhe muito bem antes de você comprar. Mas em relação a Deus, ele não estraga, ele não apodrece, ele não fica de cabelo branco nem com entrada, nem de barriguinha. Ele continua o mesmo. Salmos 90, verso 3 e 4, tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filho dos homens, por 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e é como a vigília da noite. E na semana passada eu falei sobre esse contexto de um dia como 1000 anos. Não é que a gente vai contar o tempo de Deus de 1000 e 1000 anos, mas é simplesmente para que a gente possa entender Deus, ele como no Gênesis que ele deu uma noção para que a gente possa entender o que está acontecendo. Ele também fala: olha, quando você pensar em meu tempo, você pensa da seguinte maneira: sabe 1000 anos? Volta atrás 1000 anos. Tal, 500 anos, há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, era ano 1000, 1500 anos atrás, tinha sido descoberto o Brasil. Você começa a fazer algumas contas, você começa a entender mais ou menos o tempo de Deus, mas é só uma referência. Hoje nós vamos tratar da imensidão de Deus, porque Deus ele é imenso, não imenso como o estádio do Maracanã. Ele não é imenso como o maior avião do mundo. Ele não é imenso como uma rodovia enorme. Mas ele é muito mais que isso. Quando falamos neste aspecto da infinidade de Deus, aparecem duas palavras: imensidão e onipresença. São duas coisas diferentes. Em certo sentido, até parecem ser sinônimos, mas eles não são. Imensidão assinala o fato de que Deus transcende, e aí esse é um conceito de teologia que eu vou falar mais com calma para você, tá? Imensidão assinala o fato de que Deus transcende a todo o espaço sem ficar sujeito às limitações do mesmo, tá? O que é transcender? Quantas pessoas cabem nesse salão? Se você contar sentado, 30, tá? Sentado. Tá? Confortável, num limite. A gente pode tirar as cadeiras e colocar mais pessoas? Pode. E talvez a gente chegue em 100, chegue até em mais pessoas aqui nesse lugar. Quando chegar no limite, o que acontece? Não dá para pôr mais. Um exemplo mais simples. Esse copo. Vamos dizer que esse copo ele caiba 300 ml. Tudo bem? Qual que é o limite dele? Se você quiser colocar 300 ml, 1, o que acontece? Não derrama, ele fica uma bolinha, vai caber um pouquinho mais, sabe que ele fica assim, ó. Mas chega um ponto que acontece? Derrama, pegadinho, claro, né? Então, tem limite. Se a gente pensar no automóvel que o Felipe veio, Paulo, quantas pessoas cabem segundo a Constituição? 5. Pode colocar 6, 7, 8, 9, até pode, mas é contra a lei. Mas vai chegar um momento em que não cabe mais ninguém. Então, todo o nosso mundo, ele é limitado por quantidade. E a gente só pode ir até ali. No caso de Deus, ele transcende. É como se nesse copo que coubesse 300 ml, para ele pode pôr 500, pode pôr 1 litro, que não derrama. Como é isso, pastor? Não é fácil esse conceito. Quando Deus ele constitui o universo, todo o universo, ele constitui, você pode imaginar uma grande caixa,
em que tem todas as galáxias, todos os planetas, dos mais longínquos, tem isso. Só que mesmo esse universo não consegue conter Deus. Ele é mais que isso. Porque houve um tempo em que não havia nada. E é mais ou menos quando você vai fazer um bolo em casa. Você está fazendo o quê? Manuseando os elementos do bolo, e aí sai aquele bolo ali. Mas você é mais do que aquele bolo. Deus, ele é mais do que o universo. Ele é mais do que a criação. Por isso que o nosso Deus, ele transcende a nossa mente, a criação. Ele transcende. Não há um lugar, nós vamos falar sobre onipresença, que ele não esteja. Que diferente daquele exemplo que eu dei da Claudinha, ele está lá e está cá. Então, imensidão assinala o fato de que Deus transcende todo o espaço sem ficar sujeito às limitações do mesmo. E aí é uma coisa interessante. Eu vou falar mais específico, para você já ir pensando. Como que esse Deus, desse tamanho, habita no seu coração? Porque ele habita, amém? Hã? É um pedaço dele? É uma parte dele. É ele na totalidade. Ei, pastor, agora você me deu um nó na cabeça. Agora deu um nó na minha cabeça. Como é que esse Deus não cabe lá e cabe aqui? Onipresença. A onipresença afirma que Deus enche cada parte do espaço com seu ser completo. Então ele é um Deus que transcende, mas ele é um Deus que preenche. Quando ele está num lugar, ele está em tudo. Então ele está no meu coração. Ele está aqui nesta igreja. Ela está na casa dos reis. Está lá no carro dos reis. Está lá na casa da Ione. Em sua totalidade. Não é parcial. Às vezes a gente pega o telefone celular, eu estou falando com alguém, aí alguém começa a pedir uma informação com você, você não sabe se você fala aqui, eu falo ali, aí às vezes você fala assim, olha, espera que eu estou no telefone, eu não consigo, eu não consigo falar com você e falar com o outro. Aí o cara no telefone fala assim, você está falando comigo? Não, estou falando com o outro. Não é? Não é? Com Deus não é assim. Ele consegue ouvir a minha oração, consegue cuidar do cachorrinho que está passando frio, consegue alimentar o pardal, consegue fazer o sol se nascer, tá? Então, na imensidão ele transcende. E na onipresença? Na onipresença ele preenche tudo, e aí é o segundo conceito, que é o da imanência. Nós temos o conceito da transcendência, o nosso Deus está acima, mas imanência, ele se relaciona comigo e com você. Que maravilhoso. Eu já fiz isso, mas como? Nós temos a Ana, que nunca ouviu. Nós temos o Nicolas. O melhor exemplo para você entender imanência e transcendência é a música do Tu És Soberano. Vamos lá? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Transcendência ainda. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Nós falamos do que? Transcendência. Agora nós vamos falar da imanência. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dele ser enorme, ele se preocupa comigo. Nós votamos nos políticos depois que eles receberam voto, não querem nem mais saber. Não é com Deus. Enquanto a imensidão dá ênfase à transcendência de Deus, a onipresença dá ênfase à imanência de Deus. Deus está imanente em todas as suas criaturas, em sua criação total, mas de nenhuma maneira preso a ela. Então Deus, ele não é preso em nós, ele simplesmente faz parte de nós. Quando dizemos que Deus é imenso com relação ao espaço, significa que ele transcende o espaço criado. Deus está além do espaço e não se confunde com ele. Ele enche o céu e a terra, mas esses não podem contê-lo, porque ele está além deles e acima deles.
A essência de Deus não se confunde com a criação. E aí mais uma coisa importantíssima. Quando você mistura elementos para fazer o seu bolo, não é mais a farinha. Você não, quando come um bolo, você não consegue identificar. Aqui é a farinha, aqui é o ovo, aqui é o açúcar. Não, você está comendo já algo pronto. Quando Deus ele está habitando dentro de nós, ele não se mistura conosco. Ele continua sendo Deus. Tem uma linha teológica que fala, olha, a pedra é Deus, a árvore é Deus. Por isso que as pessoas adoram as criaturas. E aí está errado. O nome disso chama-se panteísmo. Quando você olha para a criatura, identifica na criatura Deus. Está errado. Eu não sou Deus. Você não é Deus. Aleluia. A Helena lindinha e maravilhosa não é Deus. Mas Deus habita nela. Não mistura. A essência de Deus não se mistura, não se contamina, porque esse mundo ele é caído. Amém? Isso é importante, tá? Deus está envolvido com as suas obras feitas no tempo e no espaço, mas está acima da limitação espacial. Embora a esfera espacial para mim e para você pareça infinita, não dá para você pensar em imaginar alcançar o céu. Assim como ele existe antes e acima do tempo, ele também está acima além do todo o espaço. Se ele estivesse confinado somente ao espaço criado, ele não seria maior do que a sua criação. Já seria grande, mas ele excede a isso. O universo não pode contê-lo, porque é feito por ele. A criatura é sempre inferior ao Criador. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Quem não leu ainda? Rosângela. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Glórias a Deus, aleluias. Primeira vez. 8, 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Historinha. Alguns capítulos antes, quem era rei era Davi. Davi, ele olha para sua casa e ele fica incomodado. Ele olha para a situação e fala assim, como que eu habito numa casa construída e Deus está em tendas? Porque o ciclo foi, não havia nada, Deus estabelece o tabernáculo para Moisés. Aí esse tabernáculo ele caminha por todo o deserto e chega um momento em que aquele tabernáculo é desfeito e ele se limita apenas à constituição da arca, o tabernáculo de Deus, tá? E aí aquele tabernáculo ele era movimentado aonde o povo ia. Não é mais a coluna de fogo nem a coluna de nuvem que direciona o povo, mas o Senhor ele permite que através da arca seja movimentado. E todos os reis vai sendo estabelecida a monarquia com Saul, depois estabelecida a monarquia com Davi, e chega um momento em que Davi entra nessa situação e fala assim, como é que eu moro bem e o outro, e Deus não mora? Porque era estabelecida uma tendinha que em hebraico chamava Sukkah, S-U-K-H, no nosso português. E era literalmente 4 pauzinhos fincados na terra, e em cima uma loninha, e lá estava a arca. E lá era estabelecida a adoração, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, domingo, 3 horas da manhã, a gente sempre tinha alguém adorando. E Davi foi uma pessoa que construiu mais de 3.000 instrumentos só para adorar a Deus. Ele encontrava uma caixinha, isso aqui dá para adorar a Deus, ele inventava. E aí lá, chegou um momento em que ele falou assim, eu vou construir uma casa para Deus. E Deus consulta Natan. E Natan fala para ele assim, olha o conselho de homem. Natan era profeta de Deus, mas deu um conselho humano. Tudo que você fizer, está na bênção. O Davi falou, pois é, agora eu vou começar a construir. Natan, na hora que ele foi entrar em casa, Deus chamou ele, puxou a orelha de Natan e falou assim, volta lá, e agora fala o que eu estou querendo.
E aí ele volta lá para Davi e fala: Davi, você derramou muito sangue, você conquistou muito, entendeu? Eu não quero que você construa, eu quero que o seu filho construa. Então tudo que você arrecadou de recursos, ele vai ser usado para essa construção, mas quem vai construir vai ser o seu filho. Salomão nasce, chega um momento em que ele assume o trono e tem essa incumbência. E ele constrói o que a gente vê lá na descrição, naquele monumental lugar para que Deus possa habitar. Quando ele constrói aquilo, ele olha em 1 Reis 8:27 e fica incomodado. E ele fala assim: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Ele ficou abismado. Quem sou eu para construir algo para o meu Deus? Esse Deus, quem sou eu? Nesse texto, Salomão se admira de construir um templo para abrigar a Deus, quando esse Deus não pode ser contido pelo próprio universo que ele criou. Esta é a imensidão de Deus. Ao mesmo tempo, Salomão se espanta de que um Deus tão grande possa habitar num espaço tão pequeno de um universo feito com suas próprias mãos, enchendo-o com toda a plenitude do seu ser. E quando foi inaugurado o templo, a palavra de Deus diz que se encheu da fumaça do Senhor. E a pessoa queria entrar, a presença de Deus constrangia. É um nome que em hebraico chama-se Shekinah. Shekinah não é só a glória de Deus, é a manifestação palpável da glória de Deus. Então essa conversa aí que a pessoa fala assim, tem a musiquinha: Senhor, derrama a sua Shekinah. Se Deus derramar a Shekinah dele aqui, a única coisa que não vai ficar aqui somos nós. Porque a glória dele é tamanha que a gente não vai conseguir respirar a glória, a santidade, em que a gente vai ficar tão constrangido, porque os nossos pecados eles vão ficar patentes. É como se todo mundo visse a nossa imundícia. A gente sai correndo, ele se espanta porque Deus possa habitar num espaço menor do que é o templo de alguns metros feito pelas mãos de homens. Esse texto é a afirmação simultânea da transcendência e da imanência divinas. Um Deus tão grande, tão sublime, que permite aos homens fazerem uma casa onde ele possa habitar entre eles. No Novo Testamento, essa ideia ela desaparece. Não há mais um local onde Deus habita. Não há mais a necessidade de você ir para uma igreja para você cultuar a Deus, porque você sim, na sua casa, aonde você estiver, você pode abaixar sua cabeça e conversar com o seu Senhor. E eu não estou excluindo igreja, o templo. Isso aqui só existe por uma finalidade, para que a gente possa se reunir e conversar. Só isso. Mas não há santidade nisso aqui. Não há santidade nesse objeto. Não há santidade aqui. São tudo instrumentos, mas nada que isso. Nós saímos daqui, fazem uma pizzaria, fazem qualquer coisa, biblioteca. Mas a igreja ela é o que é pela pessoa, pelo grupo de pessoas. Então, se você vai em qualquer igreja que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai encontrar a figura de Deus não por causa do templo. Quando você olha as igrejas protestantes do século XVIII, igrejas enormes. Você olha, por exemplo, teve o casamento agora do príncipe lá, né? Do príncipe, acho que foi na de Westminster, não foi? Eu não lembro qual foi. Foi a abadia de Westminster. Normalmente os reis e os príncipes casam lá, né? Você olha aquela construção da igreja católica linda, maravilhosa. Aquilo não representa nada. Porque Deus não está lá pela estrutura. São lindos os vitrais. Você vai na igreja aqui, lá na como é que é o nome da igreja? Catedral. Lindos vitrais. Você olha aqueles anjos pendurados, coisa linda, aquele chão lindo, maravilhoso. Para Deus, não faz diferença.
Porque ele está preocupado com o lugar de excelência que ele escolheu, que é o seu coração. Aleluia. Independente de alguém ser pecador, independente, ele falou assim, eu escolhi habitar aí. Fala aqui. Gente, tem um versículo que essa semana eu meditei bastante, que tem muito a ver com o fato da transcendência e da imanência de Deus. Agora que o senhor falou, ficou bem mais claro. Eu queria compartilhar com a igreja, é Isaías 66, fala bem assim. Um momento, por favor, Isaías 66, por gentileza. Porque nós temos que realmente confirmar que o que o nosso irmão está lendo é o que é realmente. Nunca deixe de abrir a Bíblia para confirmar. Isaías 66 o quê? O 1 e o 2. 1 e 2. Isaías capítulo 66, versos 1 e 2. A página é 505 para quem está com a Bíblia da igreja, tá? Isaías 66, versos 1 e 2. Vamos aguardar que todos encontrem. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é o aflito e abatido de espírito, que treme na minha palavra. E aí, o Senhor, ele não está preocupado. Isaías 66, verso 1, a senhora encontrou, dona Ana? Encontrou? Deixa eu ver. Ah, não, sem problema, tá? Isaías 66, 1, ele vem exatamente falando sobre a preocupação, modo dizer, de Deus, não em habitar em templos suntuosos. Se Deus permitir, em algum momento a gente vai sair daqui para um lugar mais bonito, mas não vai mudar a condição de Deus. Já que ele leu Isaías 66, vamos ler Isaías 1. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Espera aí. Não é esse não. Espera aí. Não, Isaías 6. Isaías capítulo 6. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. É a figura do profeta Isaías contemplando a figura de Deus. Isaías capítulo 6. Aleluia. Começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha a transcendência. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar, o que é as bases do limiar? Se você olhar na porta, é o batente da porta, tá? As bases do limiar se moveram. Eles ficaram sacudindo. Mas pera um pouquinho, as bases do limiar, eles não são madeira? Pedra? Como que eles se moveram? Se moveram por causa do quê? A voz daquele que clamava. Com a voz do Senhor, mesmo objetos inanimados, eles não conseguem ficar inertes. Por isso que Jesus Cristo fala: se as pessoas não clamarem, as pedras clamam. As pedras louvam ao Senhor. É lógico que a pedra não vai falar assim: aleluia, glória a Deus. Eu não sei te dizer como é que a pedra louva, mas que é possível sim, porque é criatura. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Do que é que ele está falando? Senão esse texto que nós estamos falando de 1 Reis, em que foi construído o templo. Isaías teve uma visão dentro do sobrenatural, e depois nós lemos um texto de Reis, que não é no mesmo temporal nosso, não, são 2 condições temporais diferentes, mas que o profeta Isaías já estava falando que essa casa com a presença de Deus, ela se enche da fumaça. Aleluia. Glória a Deus. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava,
e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: o que nós podemos falar na presença do Deus vivo? Aí eu fico imaginando as pessoas dizendo que estão na presença de Deus, como eu e você, e nós, em vez de nós abaixarmos a nossa cabeça, a gente acha que a gente é alguma coisa e dizendo: Deus, o Senhor não prometeu me dar isso? Deus, o Senhor não prometeu curar o meu filho, curar tal pessoa, me dar tal dinheiro, fazer isso? Isaías, quando estava na presença de Deus, ele abaixou a cabecinha e ele se prostrou. Para você entender o que é prostrar, não é só você abaixar a cabeça. A pessoa que se prostra, hoje eu não consigo mais fazer isso, tá? Mas na época, a Rosângela lembra, lá em São Paulo, eu era mais novo, o pastor da minha igreja, ele mostrou que era prostrar. Então você imagina uma pessoa que se ajoelha e coloca a cabeça literalmente no meio das pernas, numa posição de total submissão àquele que está perante você. E Isaías, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías, aquele em quem Deus falava boca a boca, aquele que profetizou 600 anos antes da vinda do Messias: ai de mim, que tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele ficou numa situação ali que ele morrendo de medo. O que vai acontecer? Aí Deus, ele dá a esperança, como ele sempre dá. E aí um serafim, no versos 6 e 7, vai lá e pega uma brasa viva do altar com uma tenaz e toca nos lábios do profeta, para que o profeta pudesse falar em nome de Deus. Glórias a Deus por isso. Voltando para o nosso estudo. Essa é a onipresença de Deus. Esse texto é a afirmação simultânea da imanência e da transcendência divina. Nós lemos Isaías 66, 1 e 2 já, né? Já. Nesse texto, o escritor mostra a imensidão de Deus. Deus é mostrado como alguém que possui formas humanas referencial. Ele não tem forma humana, ele não tem nariz, ele não tem braço, ele não é um velhinho como o Papai Noel. É só referência, para que a gente possa identificar. Quando Isaías diz que viu Deus, ele não viu Deus. É uma forma de se expressar que ele estava na presença do Senhor. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Quando Moisés, ele fala: Senhor, mostra-me a tua face. Ele fala: eu vou mostrar um atributo meu, uma característica meu, eu vou mostrar a minha bondade. E aí ele pega Moisés, coloca na fenda da rocha, no meio de duas pedras, tampa com a mão, porque se Moisés tivesse um contato maior com Deus, morria. Então depois que Deus passa, ele é representado com Moisés vendo as costas de Deus, mas Deus não tem costas, não tem ombro, é só a figura representativa. E é o pequeno contato que Moisés tinha com Deus. Ele descia do monte com o rosto brilhando, com a face brilhando, que você não consegue nem enxergar. A dos reis falou assim: eu estou com uma fotofobia, estou com uma dificuldade. Na presença de Moisés você não ia conseguir ficar, porque Moisés, ele foi obrigado a colocar um véu no rosto, porque senão as pessoas vão ficar assim, ó, e nem ouvir o que Deus tinha para dizer. Nesse texto, o escritor mostra a imensidão de Deus. Deus é mostrado como alguém que possui formas humanas para que fique acessível ao nosso entendimento. É dito que ele tem a sua cabeça nos céus e os pés na terra, para mostrar quão grande ele é, entendendo que esse texto ele foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Para a gente, uma referência como essa, ela já não é tão impactante, porque a gente tem o quê? Avião, a gente tem prédios de uma altura de 100 andares, foguetes, entendeu? Foguetes que estão indo daqui lá para Marte para levar um robozinho lá para pegar a amostra. Então, para a gente, uma referência dessa, de alguém com o pé aqui e eu a cabeça lá no céu, ela é grande, mas para a gente já não é tão impactante, mas para aquele povo era muito. Em que uma pessoa de 2 metros de altura ou 3 metros, se a pessoa construísse uma casa, já era uma coisa monumental. Torre de Babel, talvez fosse um prédio de 13 andares.
Não sei te dizer. Para a gente hoje, não é nada. Mas para aquela época era tremendo. Era tremendo. Se o nosso universo fosse milhões de vezes maior do que ele é, ainda assim seria pequeno demais para Deus, porque quem teria feito esse universo milhões de vezes maior teria sido ainda o próprio Deus. Tudo veio das mãos dele. Dele quem? Jesus. Que nós lemos no primeiro período. Tudo foi feito por ele, para ele e através dele. Sem ele nada foi feito. Tudo veio das mãos dele. Por isso ele é maior que a sua própria criação. Atos capítulo 7, versos 48 a 50. Acordou? Se acordou? Atos capítulo 7, versos 48 a 50. Nicolas, já leu? Não. Então é hoje, é agora. Atos 8. 7, 48 a 50. Aleluia, glórias a Deus. Glória seja Deus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como dizia o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Como diz o profeta. E aí nós já lemos esse texto, que o Senhor está falando exatamente essas palavras. Então é uma palavra que foi verdade no Antigo Testamento e que Lucas, que é o escritor de Atos, ele vem trazendo isso novamente como uma verdade. O Novo Testamento também tem o mesmo conceito da imensidão de Deus ao interpretar o Antigo Testamento. Deus sempre está acima da sua criação e ele é independente da mesma. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Toda semana eu falo para vocês, traga um saco de alimento para a gente poder alimentar a favela. O que tem naquela caixa? Nada. Nada. Com certeza é porque a sua despensa está vazia, não é? Deus sempre está acima da criação e independente da mesma. Você acha que as pessoas que precisam ser alimentadas, elas dependem de você? Apesar da minha infidelidade, porque o meu também não está lá, da minha infidelidade, da sua infidelidade, Deus ele continua sendo independente da sua criação. Os espaços do universo não podem conter a Deus, porque Deus já existia quando não havia espaço ainda. Uma essência infinita não pode estar presa a um espaço finito. Esse atributo divino, ele é incomunicável à criatura. Não há nenhum ser que é onipresente. Não há nenhum ser que ele é onipotente. Não há nenhum ser que tem um espaço que é grande demais que não possa conter, apesar de que tem muito ser humano que é folgado demais. Folgado demais. Em que a pessoa ela acha que ela pode ocupar 2 bancos no metrô, que ela pode se esparramar como ela quiser, e não é assim. Mas essa característica é uma característica de Deus. A noção de imensidão escapa ao entendimento dos homens. Estamos limitados ao fator espaço e é difícil pensarmos além dessa categoria. Não podemos ter uma real noção da imensidão divina, porque nós somos criaturas e nós somos finitos. E Deus, ele é o Criador e ele é infinito. Senhor Deus, te louvamos por mais este tema que nós podemos estudar, em que nós, cada vez mais, nós nos sentimos pequenos na tua presença. Cada vez mais, Pai querido, nós temos que curvar as nossas cabeças pedindo perdão ao Senhor pela nossa ignorância, pela nossa rebeldia, mas te somos gratos, Pai, porque apesar da falibilidade do nosso ser, o Senhor continua fiel, o Senhor continua sendo o nosso Deus, aquele que nos resgata e nos guarda. Te louvamos, Pai, por esta palavra, em nome de Jesus.